Sejam bem-vindos à aula número 3 do curso básico de SEO para iniciantes. Nessa aula, a gente vai aprender umas coisas bem legais a respeito de como funciona o Google e algumas regrinhas que a gente pode utilizar lá quando a gente quer mostrar ou não uma página. A gente já aprendeu como ver se o seu site está lá no Google, como colocar um sitemap para melhorar a sua indexação, facilitar o trabalho do Google de mostrar o seu site ou não, E agora a gente vai aprender aqui, nesse vídeo, como que a gente faz quando a gente não quer mostrar uma página especificamente, ou não quer mostrar um diretório específico lá no Google. Como é que a gente faz isso de forma prática? É nesse vídeo que você vai aprender, tá bom? O que a gente vai ver nessa aula? Primeiro de tudo, como informar ao Google quais páginas ele não deve indexar, que ele não deve apresentar lá. Segundo, o que é o robots.txt e para que ele serve? Terceiro, como que a gente faz o robots.txt? Tem um caminho todo que a gente deve fazer, algumas regrinhas que a gente deve seguir. O quarto, a gente vai falar sobre algumas sintaxes que são utilizadas na hora da gente fazer o robots.txt. São 4 primárias, que é o user agent, que é o disallow, allow e o caminho dos sitemaps. Tudo bem simples, facinho de ensinar, facinho de aprender, tá bom? E por último, a gente vai aprender onde a gente coloca o robots.txt lá no nosso site e como é que a gente testa ele com o Google, tá bom? Então, bora lá para mais essa aula. Primeiro de tudo, como é que a gente informa para o Google, que ferramenta que a gente tem para informar para o Google quando a gente não quer indexar uma página, ou um arquivo, ou seja, um diretório. Como é que a gente faz isso? Bom, quando não é algo confidencial, as pessoas até podem ter o acesso, mas a gente não quer que apareça lá no Google, A gente não é nada que teria que ser protegido por login e senha, por exemplo. É algo fechado, como uma aula de um curso que seja pago. Mas, por exemplo, uma página de sucesso, que a gente não quer que apareça lá no Google, A gente quer que a pessoa preencha o formulário, do formulário vai para a área de sucesso, mas não tem problema assim, não vai causar um problema no geral se a pessoa acessar essa página sem ter vindo pelo formulário. Então, como é que a gente faz isso quando a informação não é confidencial? A gente usa uma ferramenta chamada robots.txt. O robots.txt que é utilizado nessas situações. A gente vai indicar para o Google quando ele deve ou não rastrear uma página, arquivo, qualquer coisa do tipo. Mas o que é esse robots.txt e para que isso serve? Bom, o robots.txt nada mais é do que um arquivinho de texto. Literalmente um arquivinho que você consegue fazer aí no bloco de notas do seu computador, tá? E para que ele serve? Ele informa para o Google, ou não só o Google, qualquer mecanismo de pesquisa, o que ele deve e não deve indexar. Basicamente é isso que ele faz, é para isso que ele serve. Quando não for relevante para uma pessoa encontrar o conteúdo daquela página, certo? Quando não é relevante, não faz sentido estar na pesquisa, faz sentido estar no seu site, mas não faz sentido estar lá na pesquisa, a gente informa isso no robots.txt. Se a gente não informa nada no robots.txt, vamos supor que você só sobe o arquivo em branco lá, vazio para o teu site, não tem nada escrito dentro. O Google vai entender, ou os mecanismos de pesquisa vão entender que tudo que está no seu site pode ser indexado, tudo que está lá. Então não importa se está tudo em branco, ele entende como sim, posso indexar. Se a gente colocar não para alguma coisa, aí sim ele começa a aplicar aquelas regras, tá? Se o seu site usa subdomínio ou se usa algumas portas específicas lá no seu site, por exemplo, blog.motoboysp.com.br, um para a raiz do motoboysp.com.br, para o seu domínio, vai ficar nessa raiz, e um outro robots.txt para o subdomínio, que seria o blog.motoboysp ou app.mobile. E aí vem o domínio. Nesses casos, quando for um subdomínio, lembre-se, você precisa ter um robots.txt específico para esse subdomínio. E quais são as etapas básicas para a gente fazer um robots.txt? São 4, são simples e são bem fáceis de ser feito. Tá? E é sempre importante, todo site precisa ter o robots.txt, tá bom? É muito importante. Se você não tiver, algumas coisas que você não quer que apareçam no Google vão acabar aparecendo, e o robots.txt é importante para criar algumas regrinhas lá dentro do Google. Se você não tem
você vai acabar tendo problemas futuramente, tá? Com a indexação. Mas, basicamente, para fazê-lo, são 4 regrinhas básicas. Primeiro, você vai precisar de um bloco de notas, qualquer tipo de editor de texto, tá? Para criar um arquivinho chamado robots.txt. Você vai salvar assim na sua área de trabalho, em qualquer lugar. Criar um arquivinho chamado robots.txt, arquivo de texto. Segundo, a gente vai adicionar algumas regrinhas dentro dele. Regrinhas simples, são muito fáceis de fazer, não tem muito erro. Eu vou te ensinar a lógica básica dessas regras. E para qualquer site, essas regras podem ser adaptadas, tá? Para cada uma das situações, mas é bem simples de ser feito. Terceiro, a gente tem que subir esse arquivinho robots.txt lá para a sua hospedagem, para a raiz do site. Então, se você tem um site, domínio.com.br, esse arquivo tem que ficar na raiz. Se você tem um subdomínio, lembre-se, você vai precisar de 2 robots.txt, tá? Ambos tem que chamar robots.txt, só que vai ficar um na raiz do domínio, outro na raiz do subdomínio, e assim por diante. E o quarto, né, é importante sempre testar o robots.txt, saber se está tudo funcionando, e o Google tem uma ferramenta específica para isso. Então, bora aqui para a tela do computador que eu vou ensinar para vocês cada uma dessas etapas. Então, estamos aqui agora na área de trabalho, dei uma limpadinha nela para ficar mais fácil de visualizar. E basicamente, o que a gente precisa fazer? Você vai ver aqui no seu menu iniciar e escrever lá, bloco de notas, qualquer tipo de editor de texto. Primeiro passo de todos, vir aqui em arquivo, salvar como, pode pôr na área de trabalho mesmo. E você tem que lembrar de salvar como robots.txt, tudo minúsculo, sem R maiúsculo, tá? Ele já vai colocar a extensão .txt por padrão. Se você estiver usando algum outro editor de texto, por exemplo, o Notepad++, Simple Text, Simple Text, né? Tem vários outros editores de texto. É bom lembrar de sempre colocar a extensão .txt no final. Primeiro de tudo é isso, são esses os passos. Salvou, você já tem o arquivo .txt. Se você não quisesse colocar nenhuma regrinha lá agora e subisse ele assim para sua hospedagem, já funcionaria. Ele precisa ter alguma informação dentro quando a gente vai colocar algumas regras do que deve e não deve aparecer. Mas se você não quiser excluir nada do Google, você quiser que tudo esteja lá, qualquer página esteja no Google do seu site, links de imagens, links de formulário, link de página de sucesso, de área de login que deveria estar oculta. Se você quer deixar tudo aberto, basta subir esse arquivo dessa maneira lá para a sua hospedagem. Segundo passo, a gente vai adicionar regras aqui dentro. Então, primeira coisa de todas, a gente tem que declarar qual é o robô que vai ler esse robots.txt. Tem o Googlebot, tem o Bingbot, tem vários robozinhos. Tem o Google ADS Bot, né? O ADS Googlebot chama, que é o robozinho para os anúncios do Google. Então tem vários robozinhos que podem fazer essa leitura, tá? Então o primeiro passo é declarar se a gente quer fazer uma regra específica para um robô ou se a gente quer fazer para todos. Geralmente a gente faz essa regrinha para valer para todos os tipos de redes de pesquisa. Então, se você quiser fazer uma regrinha um pouquinho mais avançada, você vai ter que pesquisar na internet quais os nomes daquele robozinho. Por exemplo, você quer fazer só para o Bing. Aí você pesquisa na internet qual é o nome do robozinho do Bing para colocar aqui. Mas no geral a gente usa o asterísticozinho porque ele abrange todos eles, tá bom? Então é bem simples. A gente vai vir aqui, ó, primeira linha, colocar aqui user agent, tá vendo? User agent quer dizer qual é o robô, qual é o usuário, agente de usuário que vai fazer a leitura desse arquivo. Então todas as regras que eu colocar aqui abaixo agora vão ser para esse user agent. Se eu viesse aqui no lugar do asterisco colocasse Googlebot, ele valeria somente para o Google. Os outros mecanismos de pesquisa não iriam utilizar essas informações. Então, como é que a gente está fazendo algo generalizado, basta eu botar o asterisco que já está valendo para todos em geral, tá bom? Dentro disso, agora vem as regrinhas. Duas básicas, allow e disallow. Allow
é quando a gente quer que aquela página seja indexada. Se a gente quer especificamente falar que uma área do site seja indexada. Tudo que não estiver informado aqui já vai sendo indexado, tá bom? Tudo que não estiver. Então, se eu não quero esconder nada, eu posso só deixar sem nada ali. Agora, se eu quero colocar lá dentro de uma pasta, tá? Uma situação específica. Dentro de uma pasta, eu quero indexar a pasta, mas não quero indexar algum arquivo específico lá dentro. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer allo e qual é o caminho. Então, aqui, esse arquivo robots.txt vai ser para um site WordPress, para aquele Motoboy SP que eu tinha mostrado para vocês. O que eu estou dizendo nessa linha? Allo é permita, Google está permitido que você rastreie o que estiver dentro de /wp-admin, que é uma pastinha lá no servidor, e esse arquivo, admin ajax.php. Então, o Google pode fazer a leitura deste arquivo dentro deste caminho, wp-admin, a leitura deste arquivo específico. Mas eu não quero que o Google indexe lá, que ele mostre tudo que está dentro da pasta wp-admin. Eu quero esconder o restante das coisas, porque não tem utilidade para as pessoas encontrarem essas informações lá no Google. Elas não vão conseguir acessar, não vai fazer sentido. E quando não faz sentido e não é uma informação confidencial, todo o site WordPress fica instalado dentro de wp-admin. Então, né, não vai fazer diferença essa informação para as pessoas, não é confidencial, não precisa escondê-la. Mas não faz sentido estar na pesquisa. O que eu vou fazer? Eu vou dar um comando disallow. E o disallow é só isso aqui, ó. Disallow é não indexe, não informe, não apareça no Google, wp-admin. Ou seja, se eu tivesse várias outras pastas agora que eu não quero que apareçam lá no Google. Vamos supor que dentro de wp-admin eu tenho uma outra pastinha, que eu posso copiar essa linha, colar abaixo e colocar SEO barra. Tudo que estiver dentro de wp-admin e dentro da subpasta SEO não vai ser indexado. Ah, mas eu quero indexar um arquivo, eu não quero indexar o restante, mas eu quero um arquivo específico que está dentro da pasta SEO. Então eu vou copiar o allo, pegar este caminho e eu quero indexar o arquivo chamado teste.php. Então todo o restante que estiver dentro da pasta wp-admin e depois dentro da pasta SEO não vai ser indexado. Somente o arquivo teste.php e, como eu tinha colocado ali em cima, admin ajax.php, tá bom? Então, essas são as regrinhas básicas, são muito úteis de ser utilizadas. É bom você entender elas bem quando a gente não quer que apareça um caminho específico, quando a gente quer que apareça um caminho específico, a gente colocar lá para o Google informar direitinho. Isso vai fazer com que a dinâmica no seu site, com os resultados de pesquisa, sejam mais assertivos. As pessoas não vão entrar em pastas ou em arquivos que não vai fazer sentido para elas ali na pesquisa, tá bom? Então isso vai te poupar muito dinheiro e tempo também consertando alguns problemas, tá? Eu vou deletar esses dois que eram só exemplos. E aí, tem um outro carinha que a gente pode utilizar, que é o sitemap. Já ensinei na aula passada como é que a gente cria um sitemap. E aqui eu vou ensinar como colocar dentro do robots.txt. Olha que facinho. Lembra lá na aula passada que eu ensinei você a pegar o caminho do sitemap? Se você não lembra, dá uma olhadinha, vai estar aqui no card agora, aparecendo aqui no cantinho ou desse lado, ou desse lado. Vai estar aparecendo. Vai estar no link da descrição também, não se preocupe. Como é que você cria o sitemap e como é que você encontra o caminho dele, né? Onde é que você coloca, onde é que fica o caminho. Aqui eu vou partir do pressuposto que você já assistiu a aula passada, se não assistiu, vai lá e assiste. E você já sabe o que é um sitemap. Então, se você já sabe o que é um sitemap e já colocou lá no Search Console, que eu também ensinei na aula passada, você tem as URLs, que são os caminhos. Aí agora fica bem mais fácil. Basta eu digitar sitemap, e colar o caminho do que eu copiei. Então, eu tinha lá o sitemap index, XML, tá aqui, já coloquei. E eu posso listar todos os outros abaixo, ó, de forma bem simples. Prontinho. Então, agora eu já informei lá para o Google no Search Console onde é que estão meus sitemaps.
E aqui dentro eu também estou informando isso. Isso vai fazer com que a probabilidade do meu sitemap serem lidos e serem aceitos lá pelo Google e indexarem minhas páginas aumente muito, tá? Eu estou permitindo o robô do Google a fazer essa leitura, tá bom? Conforme o seu site for ficando maior, tiver algumas regrinhas e exceções, você pode ir adicionando aqui mais halos, mais deshalos, coisas do tipo, para ir ajustando para cada site. Mas basicamente é isso. Agora, basta eu vir aqui, salvar, prontinho, meu robots.txt está pronto. Agora, terceiro passo, a gente tem que subir esse robots.txt lá para a hospedagem. Então, vamos lá. Bom, já estou dentro do cPanel aqui. Vocês vão ter que acessar o cPanel do lado daí de vocês. E aí, olha que difícil. Eu estou aqui na raiz, como vocês podem ver aqui na tela, eu estou em Public HTML, que é a raiz para este site, tá? Então, essa é a raiz. O que você vai fazer? Lá dentro do seu Public HTML, vai clicar em carregar, selecionar arquivo, na área de trabalho, robots.txt e subir. Prontinho. Agora, se você quiser saber se realmente subiu lá bonitinho, o que você vai fazer? Você vai vir no seu navegador, numa nova aba, escrever motoboy SP ou o seu domínio, /robots.txt. Se as informações do que você digitou aparecerem aqui dessa maneira, o user agent está lá dentro, Dishalo e Halo também estão lá, o caminho dos sitemaps também estão lá, tá tudo aqui bonitinho? Perfeito, você já cumpriu praticamente todos os passos necessários. A única coisa que a gente vai querer fazer agora é testar se esse sitemap está realmente funcionando e está sendo permitido. Mas se você seguir os passos até aqui dessa mesma maneira, não tem erro. Aqui na descrição eu vou deixar um link para uma ferramenta chamada Technical SEO Tools. Ela é muito prática para a gente que quer melhorar o SEO dos nossos sites, dos nossos blogs, tá? Então eu vou colocar aqui qual é a ferramenta de testes dele do robots.txt. O Google até tem a deles, mas eu não acho ela muito prática, não é tão legal assim para quem está aprendendo. Para quem já tem muita prática no uso, é legal, mas para quem ainda está aprendendo, esse cara aqui é mais legal de ser trabalhado. Então, basicamente, a gente vai ter que colocar o caminho do nosso robots.txt. Então eu vou pegar aqui de novo, /robots.txt, copiei, e aqui no campo URL eu vou colar ele. Perfeito. Para qual eu quero testar? Eu vou colocar aqui para o Googlebot, que a gente quer aparecer no Google, né? Que é o mais importante de todos. Então vou selecionar aqui Googlebot. Deixa em live, beleza, e clique em teste. E ele já vai fazer o teste para a gente, se está funcionando, se está sendo permitido ou não. Aqui ele já bateu, ó, o caminho, código 200, ok. URL o caminho /robots.txt, tá ok também. E o resultado, allowed, verdinho, permitido. Ou seja, o Google consegue fazer essa leitura. Tá tudo certinho. Legal? Então agora você aprendeu como fazer os seus sitemaps na aula passada, como aparecer no Google, como informar as suas URLs e os caminhos por meio do sitemap, lá para o Google, colocar um mapa do seu site. E hoje, como indexar, como colocar qual página você quer e qual página você não quer que apareça lá no Google. Perfeito? Além disso, né, aprender a usar algumas novas ferramentas aí. E aí, gostou da aula? Clica no gostei, ativa o sininho, se inscreve e até a próxima!